Fala pessoal, aqui novamente, né? Vamos aqui para a parte 2 do apanhado geral da temporada, falar sobre os 11, aliás, sobre os 10, né, piores times agora da Premier League, a segunda metade da tabela, né? Bom, pessoal, né, para já não começar a perder tempo, já sabe o que deve fazer para me ajudar, né? Se inscrever no canal, compartilhar com algum amigo seu, dar o like para deixar o vídeo mais bem recomendado no YouTube e clicar no sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo no canal. Em relação aos links da descrição, sigam todos os links da descrição, link de qualidade, o primeiro link é o link do Twitter do canal, sou muito ativo por lá. Segundo link é o link do Instagram do canal. Os 3 links seguintes são da página Premier League mais 18 para conteúdo diário sobre Premier League. E por último, mas não menos importante, o link do canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, tá? Os caras são os gurus das camisas de futebol aqui no YouTube. Bom, pessoal, só uma ressalva antes de começar. Como ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo domingo de manhã. Como ontem, né? Ontem, final da tarde, início da noite, o Aston Villa bateu o Newcastle. Eles subiram na classificação. Então agora eles estão na primeira metade da tabela. Antes eles estavam em 11º colocado. Mas como eu não falei do Aston Villa quando eu estava falando da primeira metade da tabela, eu vou ter que abrir o vídeo, digamos assim, falando do 8º colocado, apesar de ele não estar na segunda metade da tabela, porque eu não falei do Aston Villa, senão eu ia ficar sem ter falado do Aston Villa, né? Então vamos lá. O Aston Villa, 8º colocado, 29 pontos, uma posição muito interessante. O Aston Villa já chegou, inclusive, a estar ali no G4, até numa altura relativamente grande da temporada, 7º, 8º, e um time que, se a gente pensa desde a temporada passada, o crescimento de nível foi algo muito grande mesmo, né? O time se reforçou nessa temporada, já tinha um elenco bom na temporada passada, na minha opinião, inclusive foi um dos piores times da temporada passada, em termos de assim, nível coletivo como um todo, né? Dependendo muito do grande jogador, já que o Grealish na temporada passada cresceu absurdos, né? Em termos não só de representatividade para o Aston Villa, né? Como já dava a entender que seria, né? Porque sempre se mostrou um jogador com muito potencial, mas assim, até relevância na liga mesmo, um jogador importante para um time dentro da liga, né? Foi decisivo. Se não tivesse o Jack Grealish, certamente o Aston Villa hoje estaria na segunda divisão, né? E, enfim, curiosamente, as expectativas para essa temporada continuaram sendo altas, né? Porque contratou o Oli Watkins, né? O Traoré, contratou o Matt Cash, que era um dos melhores laterais direitos da Championship, né? Nas últimas temporadas, com muita capacidade de apoio, por exemplo. Né? Teria a volta do McGinn, né? Que ficou um bom tempo machucado na temporada passada. Alguns jogadores que davam a entender que poderiam se manter, né, no bom nível e até evoluir, como por exemplo o Douglas, né, que tinha feito um bom pós-pandemia, digamos assim, né, mais precisamente. Então é um time que já gerava expectativa antes da temporada começar, apesar da temporada anterior muito ruim. E eu acho que acabou conseguindo entregar. 8º colocado, né, chegando a jogar um bom futebol em vários momentos, fazendo vários bons jogos, né, recentemente, né, agora no final de 2020, início de 2021, os resultados não foram tão positivos. Até porque pegou times mais difíceis, né? O jogo contra o United, na minha opinião, foi o melhor jogo da temporada, né? Perdeu pro City também agora no meio de semana, né? E foi eliminado do Liverpool na Copa da Inglaterra, nem esse é o caso de falar de Copa, não. Mas enfim, eu acho que dentro do que a gente poderia esperar do Aston Villa no início da temporada, acho que tá muito bom, assim. Acho que faz exatamente, o Dean Smith tá fazendo exatamente o que pode com esse elenco, né? É até um time bem interessante, tem algumas movimentações. O Barkley, por exemplo, bem de lembrar, Barkley, jogador que chegou assim, jogador de bom nível, né? Para agregar bastante o Aston Villa, um time do nível do Aston Villa. Então, assim, o time tem um bom elenco, um técnico que já conseguiu mostrar muita capacidade, não só no Aston Villa, como no Brentford também, ainda na segunda divisão. E eu acho que nessa temporada, essa colocação aqui, 8ª, próxima ali do West Ham, né? 3 pontos atrás do West Ham, 3 pontos atrás do Everton, acho que tá de ótimo tamanho, muito bom mesmo, né? Bom, vamos agora para o 12º colocado, né? O Aston Villa é o 8º, né? Expliquei a situação no início, vamos agora para o 12º, Leeds United, né? É um dos times mais midiáticos da Premier League, né? Por causa do treinador, do Bielsa, né? Chegou até a ser indicado a melhor treinador do ano, né? Mas enfim, o Leeds é a cara dos times. O Leeds é um retrato dos times do Bielsa, se a gente for pensar. Jogando no alto nível. Então é um time que é muito competitivo lá na frente, cria com muita facilidade, já falei isso várias vezes, cria com muita facilidade, isso é um mérito incrível. Poucos times do patamar do Leeds, até times já melhores, né, de patamares maiores que o do Leeds, conseguem ter essa tranquilidade com a bola no pé, como tem o Leeds, né? Assim, realmente é um time muito bem treinado nesse sentido, né? Agora, defensivamente falando, um time muito assim, bizarramente frágil, muito frágil mesmo. Se você colocar aí no Twitter, Leeds Defending, né, tem várias fotos assim, bem caricatas em alguns momentos, principalmente ali naquela faixa do meio campo, assim. É uma coisa absurda a facilidade com que os adversários têm de jogar por ali. E que geralmente assim, é o mais complicado que praticamente todos os times do futebol mundial fazem, né, para frear os seus adversários, ocupar aquela faixa central.
né? E com o Leeds é diferente, assim, com o Leeds é muito fácil você chegar com bastante gente ali, né? Enfim, o time também teve que enfrentar, assim, ofensivamente falando, até os nomes são bons, então a produção é maior. Então o Patrick Bamford chegou a ter um bom momento na Premier League, né, nessa primeira metade, fazendo um hat-trick decidindo alguns jogos. O Rodrigo, que não está exatamente sendo um goleador, mas ele está funcionando muito bem como um cara para jogar ali mais próximo do círculo central, como meio campista, para receber girando e ganhar espaço, sair de frente, assim, com a bola em velocidade. O Rafinha tá jogando bem também, seja pela direita, seja pela esquerda. O Jack Harrison como motor de aceleração também. O Matheus Cristiano, na minha opinião, é o jogador mais técnico do time, o melhor jogador em produção ofensiva, o cara mais diferente nesse sentido. Mas, defensivamente, o time tem peças de menor nível e sofreu muito com lesões, né? Então, por exemplo, o Llorente, que talvez pudesse chegar para ser Marcos Llorente, né? Marcos Llorente, que era do Atlético de Madrid, né, inclusive. Assim, poderia chegar para ser um cara de maior nível por ali, e até hoje não conseguiu jogar. Ele praticamente não jogou com a camisa do Leeds, se não me engano, um jogo de Copa da Liga, algo assim, né? Então, o Robin Koch, né, por exemplo, o Robin Koch, né, que veio do Freiburg, da seleção alemã, até acho que é um jogador que é um pouco supervalorizado, tem alguns momentos bem seguros dentro de jogos, mas um pouco antes da lesão ele volta a conseguir jogar melhor, né? E logo se machuca, tá um tempinho machucado, então o Luke Ayling passa a ser improvisado por ali, né? O Liam Cooper chegou a ficar um período fora, então Pascal Struijk também tá cobrindo por ali, o Calvin Phillips se machucou, é um cara que dá um pouco mais de segurança nessa faixa central, um pouco mais só, né, quando eles jogam por ali. Então, aí coloca esse garoto, né, que é um jovem holandês, né, que nem conseguiu exatamente ter muito espaço na Championship, vai tendo mais espaço na Premier League, mas o nível é muito diferente. Então, assim, apesar de ter essa produção ofensiva, esperar essas posições intermediárias na tabela pro Leeds, entre 10º e 12º, é completamente normal. Então, assim, digamos assim, a palavra final aqui até a metade da temporada é que é uma temporada normal mesmo do Leeds, assim, nada de muito absurdo, não. O grande mérito, na minha opinião, é conseguir ser um time que cria com muita facilidade, com poucos na Premier League. Isso é mais interessante, mas é um time muito desequilibrado, né? Falo dos destaques, né? O Bamford chegou a ser um jogador bem decisivo. Não falei dos destaques do Aston Villa, né? Douglas, Emiliano Martinez e Jack Grealish, acho que são os principais jogadores da temporada óbvio que tem outros jogadores que também estão jogando muito bem, estão sendo importantes, mas assim, para não ficar muito cheio, eu vou mencionar só esses três. Do Leeds, né? Eu destacaria Matheus Clichy, na minha opinião, o melhor jogador do time, né? Matheus Clichy, o Bamford chegou a ser um jogador bem decisivo em momentos assim da primeira metade da temporada, né? E eu diria que o Stuart Dallas também, né? É um jogador muito versátil, né? Joga na lateral esquerda, na lateral direita, joga por dentro, joga mais espetado como alma, é um jogador muito versátil, um dos caras mais versáteis que eu já vi. Ele é como se fosse um João Cancelo do Leeds, né? Óbvio que até desempenha um papel diferente, estilo de jogo diferente, mas enfim, é um dos bons jogadores, eu até me surpreendi, não imaginei que ele fosse dar esse salto de nível para a Premier League, mas enfim. Crystal Palace, né? Crystal Palace, 13º colocado. De novo, é um desses times que estão ali exatamente o que daria para esperar. Poderia estar um pouquinho melhor? Poderia. Eu acho que o Palace tem, por exemplo, elenco, né? E para produzir, para chegar em 12º, né? Na posição do Leeds, 11º, 10º. Acho que o Palace tem elenco para isso, sinceramente, para ser bem sincero, né? Pelo menos para brigar. Mas como as posições são próximas, já tá 6 pontos de Southampton, que é o 10º colocado, né? São 2 jogos, não é tanta coisa assim. Mas enfim, é bem normal também. Outro time que faz uma campanha nada longe do esperado, né? Um time que consegue ser competitivo da sua forma. O Roy Hodgson, enfrentar o Palace do Roy Hodgson é páreo duro para qualquer time, é chato, é difícil, né? É incômodo ver os jogos contra o Crystal Palace, né? A sensação de que muitas vezes o jogo vai ficar naquele marasmo ali, e nada vai acontecer, né? Certeza que você já teve essa sensação, caso você não torça pro Palace, assistindo os jogos contra o Palace, né? Isso é um mérito absurdo do Roy Hodgson, né? Um time que joga com as linhas muito próximas ali, né? Até por conta, talvez, do miolo de zaga. O miolo de zaga é um dos destaques da temporada, né? Mesmo todo remendado, sempre muito bem, né? Seja Cahill e Kouyaté, né? Que Kouyaté virou um zagueiro, né? Na última temporada e meia, né? Era volante, logo virou zagueiro até no primeiro momento da temporada passada, com a lesão do Cahill. Cahill vem jogando bem, né? O Scott Dann também, quando entra muito bem. Martin Tompkins agora ganhou um pouco mais de espaço nesse período de final de ano, início de 2021, vem jogando bem. Então, por mais que sejam zagueiros mais velhos e mais pesados, talvez ali, só com exceção do Kouyaté, via de regra, jogam bem, assim, até porque jogam bem protegidos, né? E quando são exigidos, geralmente vão bem, né? Também foi um time que fez algumas contratações interessantes, né? Vai passar por um processo de rejuvenescimento, né? Ao que tudo indica, contratou o Nathan Ferguson, tem alguns bons jovens aí, o Tariq Mitchell também foi contratado, né? O Riedewald,
que até chegou a jogar bem em alguns momentos da temporada, não sei porque ele é mais utilizado, jovem holandês ali para fazer esse volante pegador por dentro, mas que sabe passar também, né? Tyrick Mitchell, que ganhou destaque na temporada passada, na reta final, no pós-pandemia. Até achei alguns jogos inseguros, mas no início dessa temporada jogando muito bem. E quando precisou suprir a ausência do Van Aanholt foi bem também. Então é um time que tem algumas peças interessantes, mas para mais longo prazo. O Batshuayi, por exemplo, pode ser uma peça de mais longo prazo, né? Mas, assim, em termos de... Eu até acho que coletivamente o Palace melhorou em termos de criação de oportunidades. Acho que é um time que consegue... porque, assim, sempre foi um time muito pautado nas jogadas aproximadas com o Zaha, né, pelo lado esquerdo. Sempre funcionou a base dessas aproximações. Ele, o Van Aanholt, no segundo momento o McCarthy passa a ser importante, né, como uma opção de passe, com um cara para puxar a marcação também. Com o Townsend centralizando, o Ayew também saindo na referência e buscando se encontrar ali com o Zaha, né, com o Costa Marfinense. Então sempre foi um time meio torto, digamos assim, para a esquerda, né? E eu acho que nessa temporada, até nesse sentido, a coisa melhorou, né? A coisa melhorou um pouquinho. O Klein, por exemplo, é um jogador importante, apesar de ainda não ter conseguido ter aquele brilho, né? Mostrar aquela capacidade de ser um cara assim, que vai bem na frente, que contribui na frente. É um jogador que eu ainda não desisti, não. É um cara que para times dessa realidade hoje, acho que fazem muito sentido. Ainda mais no Palace, que pelo menos até o final da temporada vai ter esse estilo de jogo de ter que sair mais em velocidade, né? Então, assim, apesar de ter um bom elenco, e apesar de ter evoluído em muitos aspectos coletivos, muitos não, mas alguns aspectos coletivos do que foi nas últimas temporadas, pelo menos na minha opinião, acho que é um time que está dentro da normalidade ali. Talvez se fosse um técnico um pouquinho melhor, mais moderno, né, para usar um termo que o pessoal gosta de falar, talvez a posição fosse melhor, concordo. Mas enfim, não acho que tá nada de horroroso, não. Né? Destaques: Zaha, como sempre, né? O Kouyate tá jogando muito bem como zagueiro, né? E eu destacaria também... aí até seria um cara de menor nível, talvez não esteja no nível desses dois de importância para o time, tá? Mas assim, eu não posso deixar de falar do Scott Dann, que ele foi bem importante em alguns momentos da temporada, né, fazendo dupla com o Cahill no primeiro momento, com o Kouyate também muito seguro, e um cara que eu achei que já estava meio acabado assim na Premier League, apesar de ser uma peça recorrente no Palace. Enfim, achei que ele foi muito bem em todos os jogos que ele jogou. Agora se lesionou, mas enfim, né, talvez não no mesmo nível que esses outros dois de importância, porque até são jogadores de melhor nível, né, o Zaha nem se fala, né, mas o Kouyate jogando muito bem, mas o Scott Dann acho que vale a pena ressaltar, um jogador de muito tempo já no Palace e está jogando bem, né. O Van Aanholt também jogou pouco, mas quando jogou contribuiu bastante ali, como o apoio do Zaha, o cara que faz essas jogadas fluírem pelo lado esquerdo, ataca por fora, ataca por dentro, bate falta, jogador muito bom, apesar de ter jogado pouco, né. E o Eze, para não deixar de falar do Eze, né, o Eze é um cara de muito talento, inteligência com bola, mas eu acho que falta ser um pouco mais... ele tem que estar mais presente nos jogos, né? Não sei se vocês já me entendendo, ele me parece ficar meio blasé em alguns momentos, né, mas enfim, é um jogador de muita capacidade, muita qualidade mesmo. Né, e fez alguns bons jogos também com a camisa do Palace. Demorou um pouquinho a engrenar, mas quando engrenou fez alguns jogos um pouco melhores. Bom, 14º, vamos agora para um dos times que teoricamente não deveriam estar aqui, que é o Wolverhampton. Wolverhampton, acho que eu vou fazer um vídeo específico falando sobre eles, mas foi um dos times que teve uma, digamos assim, uma janela de transferências meio polêmica, né? Algumas pessoas criticaram, teve a saída do Diogo Jota, né? O Diogo Jota saiu, teve a venda do Matt Doherty, que foi um dos principais jogadores, inclusive na Premier League, né, do Wolverhampton nas últimas 2 temporadas, um dos melhores alas, né, se a gente pensa no esquema de 3 zagueiros da Premier League nas últimas 2 temporadas, por que não, né, e perdeu 2 peças bem importantes, até fez algumas reposições, né, por exemplo, Semedo, a contratação de Semedo eu achei muito interessante, um jogador de um ótimo nível, né, apesar de, eu acho que ele sofreu no Barcelona com um pouco de uma pressão muito grande, meio desproporcional em alguns momentos e uma falta de oportunidade. Ele pegou um período muito complicado de Barcelona, né? Mas enfim, eu acho que as contratações também foram interessantes no sentido de agregar no elenco e ter que, por exemplo, aí no Rio, né? Aí no Rio, que geralmente entra muito bem na ala pela esquerda, ele foi contratado por empréstimo justamente para suprir a necessidade que o Johnny Otto deixou por ali, que o Johnny Otto se machucou o ala pela esquerda, né? Ia ficar um bom período machucado, então não teria um substituto imediato para ali, né? Então acho que a contratação fez sentido. A contratação do Marçal foi boa, do Kim Alruver também, que veio do Liverpool, pode jogar mais à frente, joga como lateral. Do Vitinha, eu não conheci o Vitinha, mas quando eu li algumas coisas sobre ele, acho que fazia sentido você trazer um jovem talentoso português para jogar no Wolverhampton, né? Então assim, eu acho que as contratações no sentido de agregar, aumentar o tamanho do elenco foram interessantes, mas eu acho que faltou ao time contratar talvez peças imediatamente mais importantes, e até para subir de patamar em alguns momentos, apesar de eu ter achado que muitos dos problemas da temporada 18 e 19 foram assim, corrigidos ou
mitigados, de alguma forma eles conseguiram superar em certo ponto na temporada seguinte, 19-20, que ficou ofuscado por outros fatores que eu comentei no vídeo sobre o Wolverhampton e que eu pretendo comentar brevemente no vídeo específico sobre o time. Mas de fato, assim, é um time que está numa segunda temporada bem decepcionante, né? O Raul Jimenez se machucou, a situação piorou ainda mais, né? Você tem aí o Fábio Silva passou a jogar como centroavante por ali. Eu nem acho que ele esteja jogando mal. Acho que um cara que se posiciona muito bem. Eu acho ele um jogador bem inteligente. Mas, assim, questiona a confiança. Um jogador muito jovem, ele ainda peca bastante aí na hora da decisão, né? Realmente, ele tem umas 2, 3 boas oportunidades e não consegue aproveitar, né? Aproveitou no jogo de sábado, né? Sábado passado, né? Aliás, né? Há uma semana atrás, né? No derby de West Midlands contra o West Bromwich. Definiu muito bem, inclusive, a jogada, né? Mas enfim, precisa o Dendoker, por exemplo, que era um jogador que sempre foi muito, assim, que cresceu no Wolverhampton como um volante de chegada, de capacidade física de chegar na área para pisar, para definir, mais ou menos emulando ali o que o Soucek foi, mas também não vem conseguindo aproveitar as oportunidades. Então, assim, eu acho que até nessa questão da criação de oportunidades, eu acho que o Wolves consegue reagir bem nesses cenários, né? Em 18 e 19 não, mas em 19 e 20 evoluiu nesse aspecto, e nessa temporada eu acho que também. Eu não acho que o Wolves é um time completamente inoperante, né? Assim, os problemas que o time tem, alguns dos problemas que agora ficaram em evidência, acho que muitos deles já existiam. Sempre tiveram a questão da postura quando faz um gol, de ficar todo lá atrás, isso sempre aconteceu. Essa dificuldade em alguns momentos de criar, e mesmo assim eu acho que em relação a essa segunda dificuldade, o time melhorou bastante. Tanto que é um dos times que mais reage bem na Premier League, mais tem que buscar resultados na Premier League. Então, se ele tem que buscar é porque, via de regra, ele vai enfrentar adversários que estão ali se defendendo, estão ali postados para impedir que ele crie, né? E ele é o time que mais consegue reagir nesses cenários. Então, de alguma forma ou de outra, e nesse aspecto ele evoluiu. Então, um aglomerado de coisa, questão física também, é um time que desde meados de 2019 segue uma toada absurda de ritmo de jogos. Há muito tempo. Então, um conglomerado de coisas aí que faz com que o time, acho que resulte nessa pontuação dessa temporada até aqui. Acho que tem potencial para reagir, tem bons jogadores, né? É um time muito bem treinado, mas enfim, eu não acho que seja uma situação desesperadora em termos de nível de jogo. Talvez esteja um pouco abaixo assim do que poderia, de fato, né? Mas não foi muito distante do que foi nos bons momentos do time, não, pelo menos na minha opinião. Eu vou ser mais específico, fazendo um vídeo especificamente sobre o Wolverhampton, tá? Para deixar isso mais claro. Bom, destaques do time, destaques individuais, né? Eu destacaria principalmente os jogadores de defesa, né? O Roman Saiz está jogando muito bem, o ano de 2020 dele foi muito bom, ele está sendo um jogador seguro defensivamente, sólido por ali, via de regra, contribui no momento com bola, né? Seja para lançar, seja para conduzir ali pelo lado esquerdo, e ainda consegue ser decisivo com gols. E talvez o principal jogador, o que mais chame a atenção, né, seja o Pedro Neto, né? O Pedro Neto jovem, né, jogador com uma capacidade de arrancada absurda, arranques em espaços curtos, são poucos jogadores que conseguem isso. Ele conseguiu desequilibrar vários jogos para o Wolverhampton nessa primeira metade, muito interessante. Outro jogador, o Podence, também se machucou ali em meados de dezembro, mas na minha opinião foi o melhor jogador do Wolverhampton no ano de 2020 não, desde o pós-pandemia, na minha opinião ele virou o melhor jogador do Wolverhampton, até porque o Raul Jimenez nessa temporada, assim, até o período da lesão ele não estava jogando tão bem assim não, né? Então o Podence, na minha opinião, foi um cara que cresceu muito, né? Seja jogando assim, recebendo aberto pela esquerda, seja jogando um pouco mais por dentro, inclusive esse é uma das ausências, né, do Wolverhampton, tem uma peça, um meio armador, digamos assim, um Bruno Fernandes por ali que o time não tem. Então eu diria que os destaques são esses, né? O Roman Saiz, Pedro Neto e Daniel Podence. Só que dá para falar de outros nomes, né? Tem outros, mas para não ficar me estendendo aqui eu vou passar, tá? Bom, 15º Burnley, né? Bom, Burnley de Sandusky, vocês já sabem qual é a minha opinião, né? O trabalho é gigantesco. 15º colocado nessa altura do campeonato, né? Levando em consideração que o Fulham, por exemplo, é 18º com 12, né? A distância são de 7 pontos. Exatamente o que é para se esperar do Burnley. Gente, o Burnley é um time de elenco de segunda divisão, não é elenco de Premier League. E se mantém na Premier League há muito tempo, de forma até bem confortável. O Burnley nunca teve que precisar chegar na última rodada, ou na 37ª rodada, 36ª, para confirmar sua permanência, não, né? Inclusive chegou ao ápice de chegar às vagas preliminares da Europa League na temporada 17-18. O que os Wolves fizeram em 18-19, o Burnley fez em 17-18. Não sei se vocês sabem, né? Obviamente vocês sabem, não sei se vocês lembram. Então, assim, isso... Assim, o Burnley é um time que, por exemplo, passa por questão de problema... problema de infiltração no estádio. Chegou a passar num jogo contra o Manchester City, onde os jogadores, se não me engano, até que tiveram que aquecer, se trocar em outro lugar, os jogadores do City também.
Então, assim, é um time de um outro patamar mesmo. É só você ver o nível técnico dos jogadores do Burnley, de domínio, de passe. É algo impressionante. São poucos jogadores. Talvez só o miolo de defesa e o goleiro se salvem, assim. São jogadores de um nível melhor, digamos assim. O resto é jogador de nível abaixo da média ali. Então, assim, é impressionante. Nada demais de se esperar. É exatamente isso que se espera do Burnley, né? 15º. Até poderia ter tido um resultado melhor aqui e acolá. Né, o jogo contra o Leeds, por exemplo, acho que poderia ter, se não virado aquele jogo, empatado. Então, de forma geral, é exatamente isso que se espera do time. Né? Um time com um estilo de jogo consolidado e competitivo contra qualquer um. Páreo duro contra qualquer um. Né? E tem que levar, de novo, tem que levar em consideração o nível dos jogadores do Burnley. Um time de nível técnico de segunda divisão mesmo. Né? Destaques individuais: Tarkowski, Lemia, dupla de zaga e Nick Pope, né? São jogadores de melhor nível, como eu falei. Óbvio que você tem alguns outros destaques pontuais, só para não deixar de falar, sei que não falei dos outros, mas como foi rápido. Josh Brownhill, né? E Ashley Westwood também vem jogando muito bem. McNeil vem fazendo uma temporada um pouquinho apagada. Rob Brady vem ganhando oportunidade, né? Ficou um longo tempo fora do time titular, né? Depois de ter feito uma ótima temporada em 17-18, agora nessa temporada voltou a ter mais oportunidades. Vem jogando bem também, dentro do que se pode esperar, obviamente. Né? E Chris Wood e o Ashley Barnes também fez algumas boas atuações nessa temporada. O Chris Wood com um pouquinho menos de brilho, mas enfim, é exatamente isso que se espera do Burnley, nada mais nada menos. Né? Newcastle é outro, né, lado do Wolverhampton ali, um time que não era para estar na segunda metade da tabela, né? 19 pontos, perdeu ontem para Aston Villa, né? Situação bem complicada na tabela e assim, um trabalho que começou a ser criticado desde meados de 2019, desde antes do Steve Bruce dar o primeiro treino dele como treinador do Newcastle, já estavam pedindo a saída dele. Na primeira temporada, eu achei que não foi tão ruim assim, não. Inclusive, o time chegou a jogar bem ali no período de final de 2019, início de 2020, novembro, dezembro, janeiro. Chegou a jogar bem. Um time sólido e muito veloz nas transições. Era legal ver o Newcastle jogar em vários momentos. Eu vi vários bons jogos do Newcastle, né? E até alguns momentos, jogos em que o time perdeu, por exemplo, bons momentos dentro das partidas. Né? Assim, era legal de ver essas transições. Óbvio que tinha muito pautado no Saint-Maximin. Na minha opinião, a segunda melhor contratação da temporada da temporada 19-20, da temporada passada. Nessa temporada ele passou a jogar menos, né? Teve uma questão ali com Covid, lesão também. Então a falta que ele fez foi enorme, foi imensa, né? E por exemplo, a demora em colocar, por exemplo, alguns jogadores que podem fazer diferença. O Ryan Fraser, que eu acho que é um jogador de outro nível, né? Praticamente não jogou com o Steve Bruce, né? E assim, nessa temporada eu acho que até o time evoluiu nesse sentido, né? Apesar de ter feito boas contratações, né? Contratou um Callum Wilson, né? Que para tentar ser o goleador de nível de Premier League que o Joelinton não conseguiu ser. Contratou, como eu falei, Ryan Fraser, mais uma alternativa. Até é chato fazer essa alternativa. Acho que ele é um jogador que tem capacidade de ser titular absoluto no Newcastle. Né? E o Jamal Lewis, que é um lateral que foi bem no Norwich, né? Foi um dos melhores laterais esquerdos da segunda divisão, muito importante na temporada 18-19, um dos destaques do Norwich na temporada passada, né? Um cara com muita capacidade de fôlego para ir e voltar e até consegue apoiar bem, até um jogador com boa capacidade de apoio, principalmente, na verdade. Mas acima de tudo, eu acho que a capacidade dele é de fôlego. Mas nenhum desses jogadores está conseguindo render nem próximo, talvez só o Callum Wilson, né? O ataque do time é só o Callum Wilson. Como eu já cheguei a comentar em alguns momentos aí no Twitter, o time não consegue nem mais acertar contra-ataques, sair em velocidade, nem isso o time consegue. Então essa situação é muito complicada, né? Realmente vivendo do Callum Wilson se virando ali com os zagueiros, né? Trombando, tentando girar, conseguir um giro para sair em velocidade, mas assim, é muito pouco. O time ataca com muito pouca gente e defensivamente nem consegue ser o time sólido que conseguiu ser na temporada passada, né? Pelo menos em um bom período do campeonato. Então a situação é muito complicada, né? Destaque aí pro Darlow, né? Goleiro que depois da lesão do Dubravka assumiu a posição e assumiu bem, né? Vem sendo decisivo, por mais que a situação seja complicada na tabela, né? O Callum Wilson, né? Não dá pra não deixar de falar dele, é um dos bons destaques do campeonato. E no mais, acho que só isso mesmo, assim, é até difícil puxar aqui mais um. Talvez o Fabian Schär, né, em termos de nível de jogo, acho ele um bom zagueiro, até com o Rafa Benítez ele conseguiu virar, sempre foi, né, mas assim, ganhando muita importância como o zagueiro dos passes longos, né, inicialmente pro Rondon, né, com aquele zagueiro pela direita, né, no trio, ainda com o Rafa Benítez, lá na temporada 18-19, ele cresceu muito na Premier League, até, muito não, mas cresceu na Premier League, sendo um zagueiro muito importante nesse sentido também, no estilo de jogo do Rafa Benítez. Acho que inclusive o Bruce também é um jogador importante nesse sentido. Bom, vamos lá pro Brighton. O Brighton é outro time que eu fiz um vídeo específico falando sobre o Brighton, né? Eu falei que fiz um vídeo falando sobre o Newcastle especificamente também, mas enfim, né, vou tentar ser mais rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. Brighton fez boas contratações, aumentou
o elenco cresceu de tamanho, as contratações foram de um bom nível técnico, o trabalho, claro, né, passado um ano e com um bom treinador, naturalmente amadureceria. A questão agora é definir as jogadas. O Brighton define muito mal as jogadas. Né? Na temporada passada o time não tinha qualidade técnica e não tinha velocidade. Nessa temporada o time tem mais qualidade técnica, tem muito mais velocidade, amadureceu especialmente aí no pós-pandemia em questão de alternativas de estilo de jogo, entretanto, não consegue definir as jogadas, está com uma dificuldade absurda e por isso o time fica nessa situação. Brighton definitivamente não é um time que joga futebol para estar na 17ª posição. Isso fica até meio maluco falar isso, mas assim, o time está com 17 pontos, então está até com 2 pontos atrás do Newcastle. Então é muito pouco mesmo, porque o time joga, porque o time produz dentro de campo, mas enfim, isso é bem comum, né, de times pouco técnicos, né, dificuldade de definir, de decidir as jogadas. Enfim, infelizmente é uma realidade do Brighton. Né? Eu torço para que eles saiam disso, para o Graham Potter ser um pouco mais bem reconhecido em termos de resultados. Porque em termos de desempenho, todo mundo elogia o Graham Potter, assim, é só elogio mesmo. Porque não tem muito o que falar sobre o time do Brighton, pelo menos em questão ofensiva. Defensivamente é um time que sofre um pouco nas transições, deixa um pouco de espaço, é verdade. Né? Mas enfim, falando agora brevemente sobre os destaques. Né? A dupla de zaga é muito segura, né? Dupla de zaga, eventualmente um treino, né? Lewis Dunk e Adam Webster, né? Eu acho que principalmente o Adam Webster cresceu muito nessa temporada, até como um cara muito importante no momento com bola, né? Para fazer essas jogadas de condução pelo lado direito, né? Geralmente ele sai por ali e consegue ganhar muito campo com até boa facilidade em certos momentos, chegando ali até a faixa do meio campo para tentar um passe longo, uma bola em profundidade, esse passe entre linhas, muito bem, e muito dominante dentro da área. Os dois zagueiros têm muita presença dentro da área. O Lewis Dunk também, todo mundo já sabe, zagueiro, também ídolo do Brighton recente, né, o capitão do time, dentro da área ele é muito seguro. E ofensivamente falando, assim como o Adam Webster, né, ele é mais na questão dos passos longos, mas também nas bolas aéreas ofensivas. Né? Ele chegou inclusive a ser, lá naquela época ainda quando tinha o Shane Duffy, né, temporada 17-18 ou 18-19, o artilheiro ou um dos artilheiros do time. Né, e continua sendo decisivo para o Brighton nesse sentido, né, em jogadas na área ofensiva. Outro jogador, agora para falar de um jogador que joga mais à frente, né, óbvio, né, tem um Tariq Lamptey, por exemplo, né, que teve um momento aí inicial dele absurdo, né, até chegou a ser indicado o melhor jogador do meio, jogando muito bem mesmo, jogador que acelera com muita facilidade, ocupa com muita facilidade o corredor, conduz bem, tem habilidade. Mas, o jogador que chama pouco atenção, mas eu acho que ele é muito importante, um jogador até que tem uma finesse legal, né, é o Pascal Gross. Há um bom tempo, ele é um dos bons jogadores do Brighton, né, desde a temporada 17-18, quando ele sobe naquela temporada, ele foi um dos maiores criadores de oportunidades da Premier League, se eu não me engano, né? Algo assim, e jogando muito bem, é um cara de uma finesse muito interessante de se ver, né? Seja partindo da direita, partindo da esquerda, jogando mais centralizado, jogando mais próximo do centroavante, jogando mais próximo do volante, enfim, acho que esses são os 3 principais destaques. Óbvio que tem outros destaques, o Bissouma, né, fez um período inicial, ali, a primeira parte da temporada muito boa, né? Sendo saído para trombar, para recuperar e para ter boa capacidade de passo longo, um jogador até inteligente nessas jogadas, apesar de deixar ele um pouco violento em alguns momentos. Né? O Solly March está jogando muito bem também como esse jogador para receber as bolas invertidas do lado direito ou conduzir para o lado esquerdo, jogador que conduz muito bem a bola em velocidade também e ganhou bastante espaço. Na temporada passada jogou pouco com o Graham Potter e nessa temporada com as alterações, com o estilo de jogo um pouco mais... Alterações não, com as contratações, com o estilo de jogo um pouco mais amadurecido, voltou a ser um jogador bastante importante, né? Enfim, então é um time que tem vários bons destaques individuais, estou falando alguns só, tá? Mas que vive uma situação complicada na tabela, uma situação que não reflete nem um pouco o que esse time joga, né? Mas enfim, vamos agora para os 3 rebaixados, vou tentar ser o mais breve possível. Fulham, né, começou a temporada bem para baixo, né, com algumas atuações bem ruins, principalmente defensivamente, né, com jogadores até de um nível menor mesmo, né, e no período aí do final da janela foi as contratações, né, então contratou o Adarabiol, o ex-Manchester City, contratou o Tobias Henderson, Thomas Henderson, se não me engano o nome dele, não conhecia ele muito bem, mas jogava no Lyon, até pelo que eu pude ver, ele não conseguia se firmar no Lyon não, né, mas enfim, talvez com um time como o Fulham, ele pudesse ser uma alternativa interessante. Eu acho que ele está jogando bem sim com a camisa do Fulham. Né? Por exemplo, Anthony Robinson, né, ocupou a vaga ali do Joe Bryan no período da temporada e se consolidou como um dos bons laterais esquerdos, digamos assim, alternativos, outsiders da Premier League. Apesar de não ser um cara muito técnico e muito vistoso, é um jogador muito importante para o Fulham. Especialmente aí no mês de dezembro, né, o time passou por algumas alterações no estilo de jogo, então passou a jogar com uma linha de 5, mas principalmente a saída do Mitrovic. Né? O time passou a jogar com um falso 9, né? Com o Cavaleiro jogando ali como essa referência no ataque, então você ganha em capacidade de aproximação dos homens de frente, então o Lookman cresceu muito nesse sentido, né?
Até ele cresceu como jogador mesmo, tomando agora melhores decisões, sendo um cara de passos mais rápidos, e com a aproximação do Cavaleiro isso fica muito mais interessante. O Cavaleiro vem jogando bem também no mês de dezembro, agora início de janeiro, né? O Bobby Reed, né, que nesse mês de dezembro especificamente, jogando fechado como um ala pela direita mesmo, assim, na linha de 5, e no momento com bola saindo para apoiar. Então acho que o time cresceu defensivamente e ofensivamente é um dos times legais de se ver, né? Destaques, né? Para mim o principal destaque, o maior destaque do time na temporada, Zambo Anguissa, jogador de um outro nível. Inclusive eu acho que se Fulham cair, ele é um jogador que definitivamente vai ficar na Premier League. Acho difícil ele jogar a segunda divisão caso o Fulham caia, jogador de muito bom nível. Eu até acho que ele é melhor que o Bissouma, tá? Nesse sentido. Acho que ele é capacidade física parecida, dominância ali naquela faixa de meio campo, só que eu acho que ele até tem mais qualidade técnica com bola para conduzir, né, para ser um jogador com mais refino mesmo técnico que o Bissouma. Muito bom jogador. Para mim, é o principal jogador do Fulham na temporada. Né? Outro destaque, o Lainá, né, fecha como um zagueiro pela direita e no momento de saída de bola funciona como um lateral para fornecer ali essas jogadas de saída, de apoiar, de ocupar o corredor. Até nos últimos jogos vem jogando mais preso mesmo, né, com a volta do TT por ali. Né? E se a gente for pegar um jogador mais de frente, dá para tirar para falar do Ademola Lookman, né? Amadureceu até relativamente bem, né? Acho que até um jogador que poderia ter tido, já falei isso no vídeo quando eu comentei sobre ele, é um jogador que poderia ter tido mais oportunidades no Everton, né? Mas acabou não tendo, nunca entendi porquê. No Leipzig, pelo que eu vi também, praticamente não jogou, e agora no Fulham é titular absoluto e joga muito bem. Até um jogador, como eu falei, amadurecendo nesse sentido, de decisões mais rápidas e qualidade técnica ele tem, né? Então acho que ele é um dos pontos de desequilíbrio do ataque do Fulham em muitos momentos. O West Bromwich, né, demitiu o Slaven Bilic em meados de dezembro, Big Sam agora novo técnico. Eu nem acho que o início do Big Sam exatamente tenha sido tão bom assim, né? Tomou gol à beça, né? Apesar de ter tido alguns bons resultados, né? Como foi o resultado ter vencido o Wolverhampton, né, no derby de West Midlands, e ter empatado com o Liverpool em Anfield, né? Mas assim, eu acho que até o desempenho do time ofensivo caiu, já mostrou uma queda considerável com o Sam Allardyce. Eu até acho que para esses times, nesses cenários, talvez um técnico como o Sam Allardyce seja até mais confiável para manter do que era o Slaven Bilic. Mas enfim, né, não dá para esperar muita coisa do que brigar até o final para não cair, né? Destaques, né? É complicado, assim, é complicado destacar. Eu tava pensando, é difícil pensar num destaque desse time, né? Eu diria que o Darnell Furlong me surpreendeu, né? Achava que ele era um jogador de outro nível, mas ele jogou bem a partir do momento que ganhou a vaga de titular por aquele lado, né? Conseguiu se consolidar bem como lateral de muito fôlego, consegue apoiar bem também como cara, praticamente para ocupar aquela ponta pelo lado direito. Então acho que ele foi bem nesse sentido, por incrível que pareça. Achava até que ele era um jogador de outro nível. O goleiro, né? Sam Johnston, né? Bom goleiro, né? Decisivo em vários jogos. Né? A linha de defesa eu tenho um pouco de dificuldade de elogiar, porque eu acho que eles são muito irregulares, mas até nos últimos jogos, digamos assim, os últimos 2 jogos, sei lá, acho que eles foram mais seguros, né? E até com a saída do Ivanovic, por exemplo, né, o Kyle Bartley voltou a ganhar espaço e entrou muito bem, né? Nos 2 jogos que ele fez, se eu não me engano, jogou bem, né? Um jogador que foi bastante utilizado na segunda divisão, inclusive. E o Adjai sendo decisivo com gols também, né? Agora, talvez o maior destaque do time seja o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira é um jogador que tem muito talento, muita capacidade, e é um daqueles jogadores, assim como a Ademola Lookman, que parece que entendeu o ambiente que ele está e assim, amadureceu muito rápido no sentido de mudar o estilo de jogo, ser um cara mais veloz na tomada de decisão, prender menos a bola. Uma das maiores críticas a ele era que ele prendia muito a bola na segunda divisão. Só que a segunda divisão é um nível diferente, é um nível mais baixo, então o peso do erro, digamos assim, é muito menor. Na Premier League eu acho que ele entendeu isso muito rápido. Ele tá um jogador muito inteligente, ele é muito inteligente para receber a bola nas costas de volante, para ser rápido na tabela, para rapidamente acionar os companheiros. Gostei muito de ver isso nele, né? E nas bolas paradas ele é um cara que também consegue fazer muita diferença, né? Seja um escanteio, seja um cobrança de falta. Então é um jogador muito interessante, bate bem de fora da área, talentoso. É um dos jogadores também que eu acho que deve permanecer na Premier League caso o time seja rebaixado. E por último, mas não menos importante, porque o vídeo já está imenso, né? Parabéns se você chegou até aqui, é o Sheffield United, 5 pontos. 5 pontos é um negócio que deixa todo mundo com a moral para baixo, mas de forma nenhuma é um time que joga um futebol para estar nessa posição, né? Muito pelo contrário, é um time que consegue ser competitivo em todos os jogos que jogou até aqui, todos os jogos. É uma pena que o time passe por essa situação. Fiz um vídeo falando especificamente sobre isso, né? Eu até achei que fosse ser o que me dava a entender, né? Até com a contratação do Sandberg, por exemplo, ali em meados da temporada, né? Era que era um time que de fato planejava se manter, ele ser um time tentar ser competitivo até a metade da tabela na Premier League, né? Só que o início, assim, primeiro assim, brevemente, as lesões, aliado num segundo momento
a queda de rendimento de vários jogadores, na minha opinião, a maior representação disso é o Oliver Norwood, que era essencial para esse estilo de jogo de fazer a bola ser praticamente um pêndulo, né? O cara que vai rodar a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Eu acho que o baixo nível dele, assim, contribuiu demais para esse sentimento negativo em relação a um time que em vários momentos era legal de ver. Um time intenso, veloz, para muitas vezes concluir jogadas, que atacava com muita gente, então os zagueiros subiam para armar, os alas funcionavam como pontas, né? Os meio-campistas pisavam na área para definir, os atacantes se escoravam, né? E era um time bem coeso nesse sentido. E nessa temporada você ainda tem os zagueiros criando, mas praticamente sozinho, né? O Chris Basham, né? Você chegou a ter um momento, no primeiro momento da temporada ali, um bom entendimento ali no corredor pro lado direito, funcionando muito bem com o Basham, George Baldock e Sanderberg, né? Depois o norueguês se machucou, né? O George Baldock passou a render um pouco menos, então o Jayden Bogle, né? Ex-Derby County, inclusive, se não me engano, até foi treinado pelo Frank Lampard, ganhou mais espaço por ali pela ala direita, né? O Ampadu, né, do Chelsea, que demorou um pouco a ser inserido e até tá jogando bem, mas eu acho que é um jogador que não me parece fazer muito sentido dentro da proposta que o Sheffield foi na temporada passada. É um zagueiro mais preso mesmo, de jogar ali com passos mais longos do que um cara para subir, né, para ser intenso, para buscar a linha de fundo. Assim, eu tô falando mesmo dos zagueiros do Sheffield, tá? Como eram os zagueiros do Sheffield, né? O Connell e Chris Basham. Então, assim, é um conglomerado de problemas. É outro time que vale a pena falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu tentei bastante sobre o Sheffield, já falei bastante sobre ele também nos vídeos de pós-rodada. Então, destaques, né? Só para não dizer que eu não falei das rosas, né? Chris Basham, né? Defensivamente muito bem e ofensivamente, por incrível que pareça, uma das boas armas do Sheffield, né? Desde a temporada passada, para mim é um zagueiro mais ofensivo, com mais capacidade de fato decidir ali na frente, de agregar ali na frente, né? O Sanderberg chegou a jogar muito bem no primeiro momento da temporada e se machucou. O próprio George Baldock chegou a atingir um nível muito bom, né? Mas enfim, só para não deixar de falar, David McGoldrick, né, faz uma temporada de um nível muito bom. Inclusive, eu acho que caso o Sheffield seja rebaixado, é um dos jogadores também que dá para vislumbrar nesses times de menor nível da Premier League, para ser um cara experiente ali para vir do banco em alguns momentos, ser esse falso 9, esse segundo atacante para receber nas costas do volantes e armar. Ele é uma das principais armas ofensivas do Sheffield num nível muito bom mesmo. Né? É um cara que realmente assim, é um cara de um nível técnico melhor, assim, até tem um certo talento, né? E é o principal responsável pela criação de oportunidades no Sheffield United. E por último, mas não menos importante, é um jogador que pouca gente fala, Oliver Burke. Eu lembro que quando ele foi contratado, eu achei muito válida a contratação dele, né? Muito interessante, estava ansioso para ver como ele seria inserido, né, nesse esquema do Sheffield, né? Obviamente dava para imaginar que ele jogaria na dupla de ataque, mas como ele funcionaria, né? E ele funcionou exatamente da forma que eu esperava que ele funcionaria, como um atacante para atacar ali as costas da zaga adversária, ser lançado em profundidade. E assim, eu acho que até ele evoluiu tecnicamente, porque a questão dele sempre foi técnica, sempre foi um jogador tecnicamente de um nível ruim mesmo, assim, problemas com a bola, digamos assim, né? Mas acho que ele evoluiu bem nessa temporada com o Sheffield, né? Em vários momentos é um dos jogadores que mais consegue ser alvo desses passes do McGoldrick, né? Ser bem inteligente na movimentação, a questão é realmente técnica. Mas enfim, situação muito complicada, acho que é um time que, se reagir, vai ser uma briga assim, épica até o final da temporada. Até o final da temporada para permanecer na Premier League. Mas enfim, bom, o vídeo ficou com 38 minutos, eu sei que tá muito grande, tenta ouvir como podcast, né? Se eu tô falando isso agora é porque você já ouviu, mas enfim, agradeço se você chegou até aqui, sinta-se sempre para concordar ou discordar nos comentários, se você quiser agregar alguma coisa também, né? Isso até, de forma geral, faz o vídeo ficar mais completo, né? Desculpa se eu esqueci alguma coisa, esqueci algum nome, né? Mas enfim, é isso, espero que tenham gostado.